Boa noite! Hello, meu povo! Estamos aqui ao vivo na live da Nurse na Gringa. Quem já está por aí, me dá um alô, me dá um joinha aí. Diz pra mim se o som tá bom, como é que tá aí o vídeo. Olá, Mari! Olá, Jenny! Boa noite, Luciana Amaral. Boa noite, Felipe. Falem pra mim aí se o som tá bom. Dá um joinha aí. Dá um palminha. Que maravilha, então. O som tá bom. A Jenny já me disse que o som tá bom. Ei, gente, eu tô muito feliz com essa live de hoje. A gente vai receber aqui uma enfermeira brasileira, tá certo? Ela mora hoje na Califórnia e ela vai falar a história dela, como foi que ela parou lá na Califórnia, como foi o processo dela de validação. E eu já vou chamar ela aqui pra gente não perder nenhum minutinho dessa live, tá certo? Fiquem aí. Mandem aí o convite, o aviãozinho para os seus amigos que vão também querer participar dessa live. 5 hours later. Já convidei aqui. Vou pedir para vocês também, gente, para vocês colocarem nessa interrogaçãozinha aqui as perguntas que vocês querem fazer na live. Olá! Oi, Lorena! Tudo bem? Estamos na live! Tá Tudo bom, bem com você? Tudo ótimo. E com você, Lorena, tudo bem? Tudo bem também. Queria começar agradecendo o convite. Muito obrigada pelo convite em participar, né, dessa live, poder aí, espero conseguir ajudar e inspirar muitas pessoas, colegas de profissão, com esse nosso encontro. Com certeza você vai inspirar muita gente. Tem muita gente lá no Brasil aí aguardando essas informações e dicas preciosas que eu sei que você vai passar hoje aqui na live. Tá certo? Tudo certo. Então, gente, deixa eu apresentar aqui a Aline. A Aline é uma enfermeira brasileira. Ela hoje reside na Califórnia. Ela conseguiu validar o diploma dela aqui nos Estados Unidos. E hoje ela vai contar pra gente como foi esse desafio da validação, como foi a trajetória dela de chegar aqui, né, nos Estados Unidos. Então, Aline, se apresente, fale aí pro pessoal que não te conhece, quem é a Aline? Olá, gente, boa noite para quem está aí no Brasil, boa tarde, pessoal aqui dos Estados Unidos. Eu me chamo Aline Venturi Passos, eu sou natural de Santa Catarina, Blumenau, a terra da Oktoberfest. Que legal! E me formei em 2012 pela FURB, na cidade de Blumenau. Trabalhei por quase 3 anos no setor de maternidade e pediatria, que é a minha grande paixão, é o que eu amo, é a área que eu sou apaixonada. E depois de 2015, eu decidi fazer um intercâmbio e vim experimentar a vida aqui nos Estados Unidos. Então, eu moro aqui na Califórnia desde 2016. Nossa, então você veio para os Estados Unidos também no mesmo período que eu, tá aqui fazendo 5 anos. 5 anos, fazendo 5 anos longe da família e lutando para chegar onde a gente quer chegar, né? Sim, com certeza. A hora vai chegar, na hora certa tudo chega, né? Ai, com certeza. Ei, gente, vocês que querem fazer perguntas, coloquem aí nessa interrogaçãozinha que tem na live, que aí eu vou deixar os 10 minutos finais para a gente estar respondendo as perguntas, tá certo? Manda um aviãozinho aí para o seu colega que está distraído e não entrou na live ainda. Isso aí, gente. Compartilhem a live aí. Vamos aparecer aqui. Muita informação bacana chegando. Sim, com certeza. Então, assim, me conte um pouquinho, conta um pouquinho para as pessoas entenderem como foi a sua decisão de vir para os Estados Unidos. Como foi que isso foi criado assim na sua cabeça? Bom, foi no final de 2015, eu conheci uma pessoa nas férias de verão, uma menina que ela fazia um intercâmbio chamado Au Pair, um intercâmbio na Alemanha ela fazia, né?
que é o au pair? É você trabalhar de babá para uma família em troca de moradia e você ainda tem uma ajuda de custo com estudos. Então, e um salário, pequeno salário, mas enfim. E isso me alertou. Eu falei, pô, eu trabalho em pediatria, eu amo crianças. Que oportunidade bacana de eu morar em outro país e aprender o inglês, né? Meu sonho era vir para os Estados Unidos e, além de conhecer o país, conhecer a cultura americana, aprender a língua, né? Aprender o inglês. Então, em 2016, março de 2016, eu embarquei para uma família aqui da Califórnia e trabalhei de babá por 2 anos com eles. Fiquei morando na mesma família por 4 anos. E foi a partir dessa novidade de eu conhecer o intercâmbio e falando, olha, eu me encaixo, eu tenho todos os requisitos e eu quero uma aventura, eu tô pronta para uma aventura, né? Foi onde eu decidi vir para os Estados Unidos e trabalhei de babá por 2 anos, até 2018. Eu acredito que não deve ter sido fácil, porque você já estava na sua área de atuação no Brasil, né? Para você, assim, definir, dizer, não, vou largar tudo aqui agora, vou dar um stand-by, vou ver o que acontece lá e seja o que Deus quiser. Sim, para mim, na minha cabeça, eu tinha muito claro que eu queria aprender o inglês e viver uma experiência de um intercâmbio. Eu não tinha pretensão de validar o diploma aqui. Meu primeiro pensamento era aprender o inglês. Quando eu voltar, os grandes hospitais, os melhores do Brasil, solicitam o inglês, pois eles no currículo, né? Então, assim, o meu currículo vai ser um currículo um pouquinho mais avançado. Eu tenho umas grandes chances quando eu voltar para o Brasil. Não era meu primeiro intuito, minha primeira intenção validar o diploma aqui, até porque eu achava que era algo impossível, que é muito distante, que não era Eu possível, também. entendeu? Então, depois que eu cheguei aqui, conheci pessoas, Deus foi colocando no meu caminho as pessoas certas, me orientando, porque você não valida seu diploma, precisa muito de enfermeiro aqui, o enfermeiro é super valorizado, você vai amar trabalhar de enfermeiro aqui nos Estados Unidos. Conheci amigas da minha antiga chefe que eram enfermeiras americanas, falaram, Aline, você vai ser super bem-vinda aqui, nós temos muitos enfermeiros estrangeiros de várias nacionalidades e principalmente brasileiros. E aí foi me plantando uma sementinha. Sim. Então, Isso foi logo que você chegou? Você já foi bombardeada com essas informações? já logo quando eu cheguei, porque me apresentava, eu era babá, eu sou amiga da família, né? Era considerada parte da família, a gente era muito amigo, até hoje. E já me apresentava, ela é enfermeira no Brasil, ai, convence ela para ficar aqui depois, assim, né? Nesse sentido. Então, fui colhendo muita informação. Naquela época não tinha Lorena, não tinha nenhum canal de Instagram dando as dicas, não tinha vídeos do YouTube brasileiro, não tinha nada. Aliás, tinha o do Márcio, que eu acho que todo brasileiro já assistiu para vir para os Estados Unidos. Era o único. Foi um vídeo bem informal, na rua mesmo, falando, gente, venham para cá, assim. E eu falei, é possível. Se alguém conseguiu, eu posso conseguir também, né? Sim. Só que a questão do visto que complicou, pois o au pair permite só 2 anos de visto aqui. Então, em 2018, eu mudei meu visto para estudante para ganhar tempo e correr atrás do processo de validação do diploma, né? Porque é algo que demora bastante, né? É um processo demorado. Então, você virou então um estudante internacional, né? Você passou a estudar inglês como segunda língua, foi isso? Isso. De au pair ainda já fiz os cursos, tem os cursos de ESL, que são gratuitos até para aprender o inglês. Fui melhorando o meu inglês e em 2018 apliquei para mudança de visto, pois eu falei, não quero voltar para o Brasil, vou construir a minha vida aqui. Mudei meu visto para estudante e comecei num community college aqui dos Estados Unidos, num college mesmo, né? Então, o estudo aqui é bem diferente, a grade curricular do Brasil. Você que escolhe as suas matérias de estudo. Tem alguns pré-requisitos para determinadas matérias que você tem que fazer, mas eu tinha a opção de escolher as matérias que eu ia estudar. Então, foi algo bem planejado de, bom, se eu quero validar, eu quero ser enfermeira aqui, vou escolher matérias que vão me auxiliar na minha profissão mais tarde. Sim. Então, estudei por 2 anos, né? Anatomia, fisiologia, doenças,
que são outras matérias diferentes aqui do Brasil. Sim. Estudei, inclusive, espanhol, italiano, para ter um Uau, destaque no meu currículo, né? que Então, legal. tudo foi muito bem pensado, assim, né? Eu costumo dizer, não dou ponto sem nó. E é uma dica para as pessoas, assim, uma dica que eu posso dar, quem estiver assistindo, gente. Uma vez eu escutei uma história que me ajudou muito na tomada de decisões, de qualquer decisão da sua vida, inclusive de escolher uma matéria para estudar na escola. O que que é? Eu tenho que ter a minha imagem, a imagem final de um quebra-cabeça. Qual que é a imagem que eu quero ter final da minha vida? Onde eu quero trabalhar? Onde eu quero chegar? Eu tenho que ter claro isso na minha vida. Meu quebra-cabeça. As minhas decisões diárias, cada decisão que eu tomo, é como se fosse uma pecinha desse quebra-cabeça. No final, ao longo de 2 anos, no meu caso, esse quebra-cabeça, esse monte de decisões que você tomou, essas peças que você coletou, montam a sua imagem final? Ou são apenas peças aleatórias que não montam onde você quer chegar? Então, desde estudante, eu fui escolhendo matérias, já planejando para quando eu fosse enfermeira aqui, pudesse me auxiliar de alguma forma. Como terminologia médica, tem matérias de terminologia, né, para aprender o inglês técnico. Sim. Então, isso é muito importante. Eu acho que até hoje, nas minhas tomadas de decisões, é um meu norte, sabe? Isso vai me levar onde eu quero chegar ou não. Eu digo sim ou não para essa decisão, certo? Muito bom isso que você falou aí, porque você vai estar sempre direcionada para aquilo que você quer, para sua meta final, né? Sem desviar o seu foco. E você não vai perder tempo, porque vai ser algo que você vai aproveitar, né? Que vai ser aproveitado na sua meta final, que no caso seu foi o quê? A sua validação. E assim, quando foi que você iniciou o seu processo de validação? Como foi que qual foi o board que você escolheu? Como foi esse processo de decisão para onde aplicar? Você aplicou para Califórnia? Conta aqui pra gente. Sim, eu moro aqui na Califórnia desde o meu primeiro dia, né? Desde quando eu cheguei, então eu sou apaixonada por esse estado e decidi aplicar para cá, para o estado da Califórnia. Sim. Mas eu iniciei o meu processo em 2017, com as traduções com a empresa do CGFNS. Porém, naquela época eu não tinha muita informação, o passo a passo, por onde começar, por onde ir. Então foi muito que na tentativa. Fui cega, vou por aqui, se não deu certo, agora eu vou tentar esse lado. Eu também. Totalmente nas tentativas de erros e acertos. Não, tanto que a Califórnia é o único estado, para minha sorte, que eu não sabia, é o único estado que eles têm a validação própria. Eles não aceitam você fazer por outra agência, com o CGFNS. Então, eu só fui descobrir isso 1 ano depois, quando eu já tinha todo minha CES pronta, os meus documentos traduzidos, tudo pronto. Demorou 1 ano para o CGFNS dar a minha resposta de validação, né, de equivalência com o bacharel americano. Todo aquele desafio de conseguir documentos com a faculdade, com o próprio Corém de Santa Catarina. Conta como foi isso, assim, você estando aqui, né, para ter que pedir para alguém fazer esse favor, né, para você no Brasil, porque quando a gente valida estando no Brasil é uma coisa, agora a gente que tá aqui... Antes de eu deixei uma procuração no nome da minha mãe, então ela tinha plenos poderes, né, de tomar decisão por mim lá e assinar documentos, né, pela procuração. E eu contei com a ajuda da minha mãe e do meu pai. Foram meus 2 braços direitos, assim, que me ajudaram muito. A minha mãe se encarregou de ir no Corém, pedir tudo do Corém, porque quando eu vim, eu cancelei minha matrícula para não ficar pagando anuidade, certo? Sim. Você inativou, né? Inativei isso. E aí para eu iniciar o processo de validação, eu tenho que estar com a minha válida, né? A inscrição no Corém válida. Então, ela que teve que ir até o Corém, reativar, né? Pagar a anuidade por mim. E o meu pai ficou responsável pela parte mais da faculdade, dele ir lá depois do trabalho na faculdade, conversar pessoalmente, porque por telefone era que, nós vamos ver, estamos vendo, né? Enrolando muito. Então, ele ia pessoalmente conversar com as pessoas.
E eu não tenho do que reclamar. A FURB, assim, ajudou prontamente com todos os documentos. Eu fiquei em contato por e-mail com eles e o meu pai pessoalmente lá. Mas demora, né? Eles têm o tempo deles, demora um pouquinho. E depois... A sua faculdade demorou em quanto tempo, assim, para responder, para você ter os documentos prontos na sua mão para enviar? Ai, não vou lembrar se deu 2 meses. Eu sei que quando eles enviaram para o CIDFNS, o CIDFNS levou mais uns 3 meses para me responder, para dizer que estava errado, que estava faltando um documento, uma Ai, assinatura, meu um Deus. carimbo. Acho que era um carimbo e uma assinatura, que é o principal, que é o que por isso que eles pedem para a universidade enviar, né? E não nós, para não ter nenhuma interferência. Sim. Então, a universidade que envia esse envelope lacrado com carimbo e assinatura. E faltava a bendita de uma assinatura lá, algo assim. Então, atrasou um pouco ainda mais o processo, algumas semanas a mais. Mas tudo assim, bem em cima, né? Eu no e-mail, meu pai indo pessoalmente, ligando. E acabou que eu não tenho certeza, talvez uns 2 meses Sim, para. sim. E Mas O Corém foi tranquilo? Porque geralmente o Corém ele já sabe mais ou menos como preenche esse formulário, ele já tem já essa experiência. Foi tranquilo? Foi mais tranquilo para o Corém? foi mais tranquilo para o Corém. Eu conversei por e-mail com o próprio departamento lá responsável, enviei os documentos, os formulários pelo CIDFNS, né? Os formulários do CIDFNS primeiro, que foi essa etapa primeira que eu fiz. Sim. E eles responderam prontamente, enviaram tudo certinho, assim, não teve dificuldade. Mas foi por eu estar em contato com a pessoa certa do departamento, porque por telefone podia ficar 2 horas lá e ninguém atendia. Então, Sim. por conhecer pessoas, talvez tente nesse e-mail, essa enfermeira lá dentro que trabalha. E assim, através de contatos, foi dando certo, sabe? E aí o Corém conseguiu resolver, foi bem rápido, até não teve dificuldade. Então, assim, para a gente esclarecer quem entrou agora, gente, ela está na Califórnia, ela deu entrada no CIDFNS, ela queria validar na Califórnia e até então ela não sabia que a Califórnia tinha a sua própria validação, né? Então ela estava fazendo tudo pelo CIDFNS. Quando foi que você descobriu que a Califórnia era um estado independente em relação à validação? 1 ano depois. Então, eu perdi dinheiro e 1 ano no processo de validação, porque eu fiz tudo, eu já tinha minha SES, já tinha aqui o meu report dizendo que eu era equivalente ao bacharel de enfermagem americano. E quando eu decidi agora, eu vou mandar os documentos tudo para a Califórnia. O CIDFNS enviou online, né? E foi onde eu entrei no site para baixar, né, os editais, né? São acho que 2 ou 3 editais, assim, que eu fui prestar atenção e ler tudo. E no edital eles dizem que não é um requerimento, eles não requerem que você envie do CIDFNS, mas eles aceitam. Se pode enviar, assim, mas não é um requerimento, pré-requisito ser deles. Sim. Então eu pensei, ok, então eu vou enviar. Talvez seja um ponto a mais positivo, né? Um ponto, né? Já alguma empresa americana, né? A empresa mais conhecida, talvez, para validação do diploma. Já deu ok, então o board vai ser mais fácil para eles darem o ok, certo? Uhum. Leve engano. Leve engano. E aí, o que aconteceu? Conta aí pra gente. A Califórnia, o board demorou mais uns 3 a 4 meses para me responder e foi uma dificuldade muito grande de contato, porque aqui eu não tinha nenhum contato, não tinha nenhum e-mail pessoal para enviar diretamente, conversar diretamente com alguém. O telefone não atende, ninguém atendia, ficava na mensagem lá, eu não conseguia um contato para tirar minhas dúvidas. Então foi cega mesmo, enviei e tive que esperar. Quando veio o retorno deles, eles falaram que eu estava pendente em 3 matérias, que eu precisaria de mais horas clínicas em saúde mental, psiquiatria, horas clínicas em obstetrícia e em pediatria. E Nossa. eu estranhei, falei, nossa, se a agência nacional já, né, que a CIDFNS já me deu um ok, que eu tenho equivalência ao bacharel, por que o estado da Califórnia quer mais horas? Então isso foi um baque muito grande. Eu já estava estudando para o meu NCLEX, eu já estava me preparando e ainda não tive o ok, sabe, Lorena?
E isso, Aline, foi o quê? Em 2019, mais ou menos? 2019 daí já, aham. Uhum. 2019, não, já estava no início da pandemia, que daí teve outras dificuldades, sabe? Pela pandemia, foi no início de 2020, que eu não conseguia contato. E eu ficava, nossa, vai atrasar muito, porque agora nem os correios estavam fechados, não estava nem correio funcionando, nada. Sim. Eu não conseguia contato para tirar as dúvidas. Quando eles me retornaram falando que eu precisaria de mais horas clínicas, o que eu fiz? Eu peguei o meu formulário do CGFNS, que a minha faculdade tinha enviado. Eu tinha uma cópia do que eles enviaram. E peguei um formulário do que foi enviado para a Califórnia, o que a Califórnia tinha. E teve algumas divergências de horários, de horas. Então eu pensei, foi erro humano? Pode ter sido. A Califórnia é extremamente, né, exigente? Pode ser a exigência da Califórnia. Então eu fiquei muito em dúvida. Eu precisaria conversar com alguém lá dentro, eu não consegui contato de jeito Até nenhum. hoje nunca conseguiu. Não. E eu moro em Orange County, que é mais região mais do sul da Califórnia. E o board fica em São Francisco, que é no norte da Califórnia. Então, ali daria umas 8 horas de viagem. Eu estava cogitando, eu e meu marido, de a gente pegar o carro e ir lá pessoalmente para conversar. Sim. Então, eu falei, ok, não consegui contato, vamos ver. Eu já sou uma estudante aqui, eu já tenho visto de estudante, já tenho minha matrícula na escola aqui no colégio, onde tem um programa de enfermagem muito bom. Sim. Então, eu pensei, vou conversar no meu colégio, somente para fazer essas matérias faltantes, talvez um semestre completo e ok, eu recebo a minha autorização para o NCLEX. E não foi isso que aconteceu, porque o programa de enfermagem, ele é um programa fechado, na maioria das escolas. Ele é um programa fechado. Para entrar, eu tenho que cursar o programa inteiro, eu não posso pegar simples algumas matérias e escolher matérias. Igual eu posso escolher matérias de anatomia, de fisiologia, que são os pré-requisitos de farmacologia, estudei farmacologia. Essas matérias eu podia escolher, mas matérias específicas do programa de enfermagem, eu não posso. Eu tenho que entrar no programa e fazer os 4 anos de graduação. Eu falei, não, obrigada. Jamais. Não, obrigada. Então, eu liguei assim, para acredito que uns 8 colleges ao redor aqui de onde eu moro, para perguntar a mesma coisa, a possibilidade de eu fazer essas matérias que eu estava faltante com o board aqui da Califórnia, expliquei a situação, não era possível nesses 8 colégios. Liguei na universidade, que daí a universidade é muito mais caro, mas liguei para, né, um desencargo e ter essa informação. E aí seria possível. Ok, você pode fazer sim essas matérias na universidade, mas cada crédito era $1.300 e uma matéria são 4 créditos. Então, imagina, eu gastar muito, muito dinheiro. Então, foi um momento de tomada de decisão. Foi um momento que eu parei assim, o que me prende aqui na Califórnia, sabe? O que me prende de eu não aplicar para outro estado. Não posso me aventurar novamente, sabe? Eu já moro aqui há 5 anos. O que me prende? E aí foi a tomada de decisão que eu decidi aplicar para outro estado. Foi onde eu apliquei para Flórida, né? Que trocando praia, calor por praia e calor, vamos para Flórida. E você já tinha 6, então seria muito tranquilo para você já receber a sua ATT. Muito mais fácil, porque todos os outros estados aceitam esse documento que eu já tinha acesso. Sim. Só a Califórnia que não. Eu, inclusive, dei uma pesquisada mais a fundo, entrei em alguns sites de perguntas e respostas de, né, pessoas tirando dúvidas e de fórum, né? E tinha uma enfermeira da Filipina, no fórum ela comentou assim, a Califórnia pede uma média acima da média nacional de horas de estudos clínicos. Então, ela já sabia que a média da Califórnia era acima da média nacional. E ela, na faculdade, lá na Filipina, ela fez um semestre a mais de estudo. Então, ela aplicou pra cá e ela conseguiu validar tranquilamente, porque durante a faculdade ela estudou um semestre a mais. Eu não sei como funciona, né? E os colegas dela que aplicaram para cá tiveram o mesmo problema que eu, precisavam de mais horas clínicas. Mas como eu digo,
eu não quero influenciar ninguém assim, a desistir de aplicar para a Califórnia, porque eu não sei se foi erro humano, né? Porque teve uma divergência nas horas ali, ou se realmente é a Califórnia. Acredito que é a Califórnia, porque é o estado que mais melhor paga, né? É o estado que todo enfermeiro quer trabalhar, então acredito que a exigência para entrar aqui realmente é acima da média nacional. Inclusive, eles não aceitam o IELTS, né? Agora, na época do Covid, que eles estão aí com uma brecha para estar recebendo aí quem também fez o IELTS, mas eles só aceitam o exame de proficiência, o TOEFL. O TOEFL, e eu fiz o TOEFL quando, para ser estudante internacional, para ser aceito num colégio americano, eu já tive que fazer o TOEFL. Então, eu fiz a primeira vez, passei para a nota do colégio que eu precisava para estudar. Quando eu me mudei de cidade, ano retrasado, dezembro de 2019, para entrar nesse novo colégio, eu precisaria de uma nota maior. Então, onde eu estudei novamente para o TOEFL, passei, consegui a nota que precisaria no speaking, acho que era 26 de speaking, 23 no resto, né? No listening, consegui. Então, quando eu apliquei para a Califórnia, eu já tinha o TOEFL, não precisei estudar, porque eu passei para o colégio. Para o college. Então, já estava ok, uma prova a menos. E aí, para a Flórida é ainda mais fácil, que a nota de corte deles é ainda mais baixa. Então, também consegui, já estava pronto. E eu já tinha acesso do CGFNS e eu só tive que pagar uma nova taxa para eles, mais acho que $200, não sei, para eles enviarem uma segunda via para a Flórida. Porque como eles tinham enviado para a Califórnia, eu tive que pagar novamente para enviar uma segunda via para a Flórida. Um novo report. E aí, você fez isso no início aí da pandemia, não foi? O seu cadastro a sua inscrição no board da Flórida, e foi rápido para eles liberarem a sua ATT? Eu apliquei para a Flórida, acredito que foi em outubro. Outubro, na época do Halloween, Thanksgiving, eu apliquei para a Flórida. E eles demoraram um pouquinho para me responder. Acho que foi umas 3 semanas, assim, sabe? Para me responder. Eles são rápidos. A Flórida é bem rápido na resposta. Eles têm uma lei própria do estado que eles têm 30 dias para te dar a resposta. E então é uma lei do estado, né? No edital dele estava dizendo isso, então eu falei, não vai ser rápido. Melhor eu apressar aqui pro NCLEX, que vai vir rápido a minha autorização. Sim. E aí você fez seu NCLEX em janeiro agora? Fiz em fevereiro, dia 3 de fevereiro foi, olhando aqui no meu calendário aqui. Dia 3 de fevereiro eu fiz o NCLEX e dia 9 era meu aniversário, então foi um presentão ter passado. Um presentão. Que maravilha, que maravilha. Como foi o seu estudo para o NCLEX aí, para que as pessoas possam também pegar alguma dica de como foi que você estudou, o que você recomenda, o que foi que deu certo para você? Bom, para o NCLEX era o meu maior medo, por ser a prova americana. Quem não conhece o NCLEX, é a prova americana para você receber a sua licença de enfermagem. Então, todo enfermeiro que queira atuar aqui nos Estados Unidos, até quem se forma, que o próprio enfermeiro americano tem que fazer essa prova para conseguir a licença, como se fosse uma prova da OAB, né? Como a gente comenta, para você poder trabalhar de advogado, você tem que passar na prova. De enfermeira, a mesma coisa. Eu me formei em 2012, estou fora da área desde 2016. Então, assim, uma revisão de uma faculdade em 2, 3 meses. Vou revisar tudo. O que eu vou fazer? Então, o meu maior medo era o NCLEX. E acho que a principal dica que eu posso dar, assim, é comecem a estudar o quanto antes. O quanto antes, porque se deixar para em cima da hora, você vai se sentir sobrecarregado, você vai... Não tô dando conta, não tô entendendo, não tô gravando as coisas, não tô conseguindo. Então, o quanto antes, eu tenho aqui meu material em junho do ano passado, no verão do ano passado, aqui na Califórnia, foi quando eu comecei a estudar. Comecei aos poucos. Então, eu comprei o Saunders. Eu tenho ele aqui para mostrar. Quem quiser tirar print, gente. O Saunders, a minha era a 8ª edição, né? Um livro. Quando você compra esse livro, ele te dá acesso a uma parte online. Então, eu fiz
Ele te faz um teste para saber qual o seu nível de conhecimento, qual a sua área mais fraca que você tem que estudar mais. E ele monta para você um calendário de estudo de 1 mês e meio, eu acho. Então, ele montou um calendário de estudo de 1 mês e meio através do livro e das minhas fraquezas e da parte que eu tinha, que eu sabia mais. Então, eu comecei essa semana, segunda-feira, você vai estudar o capítulo 12. Na terça-feira, o capítulo 7. Bem aleatório. Eu fui seguindo esse calendário, estudando todo dia um pouquinho, sem pressão, tranquila, revisando. Tudo que eu ia estudando, eu terminei o livro todo. Por isso, assim, ó, quem olha pensa, nossa, um livro desse tamanho, mas com tempo, com calma, você nem vê. Depois vira uma rotina. Você sentar na sua escrivaninha para estudar é uma rotina. Você já nem pensa, já senta, já abre o livro para estudar. O que eu não entendia, vídeos do YouTube, e tudo em inglês, gente, para realmente pegar o vocabulário, pegar, né, tudo em inglês. Os vídeos do YouTube tem muito canal americano, assim, que ensina conteúdo para prova de uma forma bem didática, bem fácil, que, nossa, me ajudou muito, que até na hora da prova eu lembrava a pessoa que estava falando no vídeo, isso aqui é no NCLEX, presta atenção. E eu lembrava, assim, na hora da prova, de tão bom que é o conteúdo no YouTube. Então, do Sounders, eu ia fazendo meus próprios resumos. Eu também tenho essa dica de você ter o seu fichário, o seu próprio binder. E aqui eu dividia por as sessões, né? Então, farmacologia, todos os meus resumos de farmacologia, baseado no livro e nos vídeos do YouTube. E isso foi com calma, junho, né? Muito bom. Com calma. Tem uma apostila, que é uma enfermeira canadense, que ela vende por $20, gente. Eu recomendo demais essa apostila. Eu posso deixar o nome dela depois. O Instagram dela é Your Nursing Educator. Excelente. Você conhece, Lorena? Conheço. Muito boa. Essa apostila dela, ela separa assim, os principais tópicos, né, para o NCLEX. E essa apostila é só para o NCLEX. São os principais tópicos. E eu ia fazendo as minhas próprias anotações do Sounders ou dos meus próprios resumos, né? Então, aqui tem o conteúdo dela e as minhas próprias anotações, por exemplo, né? O que assim, me ajuda? Essa apostila fininha, leve, levo para qualquer lugar. Verão, vou para praia, minha cadeira, minha canga lá na praia, tô lendo essa apostila, eu nem vejo o tempo passar. Não se torna um estudo maçante, um estudo pesado, sabe? Porque você começou com antecedência. Isso, com planejamento, né? Na antecedência. E aí, em outubro, eu apliquei para Flórida. Acho que foi em outubro. E acredito que foi outubro ou novembro, não lembro bem. Recebi no final de janeiro, eu recebi minha autorização para o teste. E marquei para 2 semanas seguintes. Porque eu já estava preparada, eu já estava estudando há muito tempo, 8 meses de estudo. E comprei também o banco de dados do UWorld, que é o principal, gente, o principal. Um banco de dados tem 2.200 questões. Com calma, uma prova por dia, 75 questões, porque a prova do NCLEX é o mínimo 75 questões. Então, eu fazia por dia, não todo dia, não vou mentir, né? Mas eu buscava fazer todo dia. Tem aqueles dias que você precisa descansar. E, então, uma prova por dia, resolvia as questões. No final, de manhã eu fazia a prova. E de tarde eu revisava o que eu errei, qual questão eu errei, entender o raciocínio, né, o raciocínio da questão. Anotava também, fazia as minhas anotações no meu fichário. E assim ia. Porque o principal, você tem que fazer as questões para já estar preparado para o que está por vir, né? Porque não adianta ter todo o conteúdo teórico e não consegue colocar em prática esse conteúdo teórico, né? E você não consegue filtrar o que mais cobra, né? O que você está errando. Então, assim, a exposição vai acontecer, gente, nas suas questões do simulado. Então, quanto mais você fizer, mais preparado você vai estar para a prova. Exatamente. Assim, o começo... porque esse banco de dados, ele te dá a média, a nota média das pessoas, né? A porcentagem de acerto das pessoas todas que estão fazendo. Então, no começo,
Eu me desesperei, porque eu tava assim, a média era 53% que fazia aquela prova, 53% era a média, nota média, né, de acertar todas as questões, né? Eu tirava assim 40%, eu falei, nossa, eu tô abaixo da média, eu tenho que estudar mais. Era questão atrás de questão. E é muito bom porque ele vai te dando um guia, né? Vai te guiando assim as suas áreas fracas, áreas mais fortes. E ele também mostra no final, né, quando você termina, quanto a porcentagem de chances de passar no NCLEX. Aí tem Exato. lá Eu comprei o que tem. Eu comprei o banco que te dá 2 assessment tests. Eu fiz um no início para saber como que eu tava, o que eu tinha que estudar mais, e eu fiz o outro 3 dias antes da minha prova, só para me dar uma certeza melhor, assim, né, de que eu ia passar. E deu high chances of pass, muitas grandes chances de passar, né? E aí no final, assim, gente, é muito conteúdo, é maçante, mas pouquinho em pouquinho a constância é o segredo. Se você estuda hoje um dia, fica 5 dias sem estudar, vai ver só semana que vem, você já esqueceu o que você viu naquele dia. Constância é o segredo. Todo dia fazendo um pouquinho não se torna pesado. E quando eu recebi minha ATT, né, para o teste, eu já estava muito confiante, por isso que eu marquei para 2 semanas seguintes, que era só para dar uma última revisada nos valores de laboratório, nos nomes mais, né, específicos, para dar uma última revisada. Eu estava muito confiante, eu já estava tirando 90%, que antes eu comecei com 40% acertando, no final eu já estava acertando 90% da prova, do UWorld. Então, a minha média final ficou bem boa, eu estava bem confiante, isso foi muito importante eu ter começado cedo o estudo. Porque eu não tirou minha paz. Antes da prova, eu estava com a energia lá em cima, preparada, falando, meu grande dia é amanhã, é o meu grande dia, a prova da minha vida. E eu vou conseguir, eu tô preparada, eu tô há meses estudando. Então, isso foi muito importante, sabe? Começar com antecedência, enquanto estava fazendo, enquanto vocês fazem traduções, enquanto vocês estão, né? Compra uma apostila básica, esse aqui você lê em uma semana, vai se familiarizando com o assunto, com o que eles estão pedindo, com vocabulário em inglês, sabe, gente? Então, é isso. Uau, muito bom essa dica. Não foi o que eu fiz na minha época, né? Porque, como eu sempre falei assim, eu fui desvendando as coisas, né? Uma etapa de cada vez. Então, assim, quando eu recebi minha ETT, eu nem sabia que tinha esse prazo, assim, de 3 meses para fazer. Mesmo que eu, né, depois descobri que eu poderia renovar. Mas, assim, eu não estava preparada para o NCLEX. Então, eu falei, olha, eu tenho 3 meses aí para dar o gás de estudar. Então, eu não estava estudando antes. Ou seja, vocês que estão em preparação agora, gente, vocês já podem começar a estudar desde aí do início do processo de validação, de pouquinho em pouquinho, para quando você tiver a sua autorização, você já está pronto e não ficar desesperado como eu fiquei para ter que 2 meses e meio estar pronta para poder fazer a prova. É desesperador, desesperador. E assim, eu tenho meu esposo foi um grande parceiro que nesse último ano da pandemia eu fiquei sem trabalhar, só para me concentrar para o processo, para a validação, para a prova. Então, o meu foco foi 100% para a prova, no estudo. Nos últimos meses antes da prova, nos últimos 2 meses, assim, eu finalizei o banco de questões do UWorld, as 2.200 questões, fiz todas, 6 horas por dia estudando, foco. Assim, eu digo que quem quer construir uma vida nos Estados Unidos, para tudo, tem 3 palavras que vão te guiar, que é você ter foco onde você quer chegar, você ter determinação, não pare até você chegar lá, e ter paciência, porque o processo é demorado, é longo, você tem que ter paciência, sabe? Não é, às vezes não é do seu jeito, como não foi para mim aqui na Califórnia. Eu queria ter uma história linda me esperando lá na Flórida. Estou pronta para uma aventura, né? E agora recebi a minha licença de enfermagem. Semana passada recebi no meu correio a minha licença de enfermagem da Flórida. Ai, tão feliz, Lorena. Que conquista, que alívio, sabe? Sai assim um peso das costas. Peso. E aí paro para olhar, assim, caraca, quando eu cheguei aqui, eu achava que era um processo impossível. Eu falei, maluco, validar o diploma. Eu já escutei gente falar que é muito difícil, que é muito caro, que ninguém consegue.
Só que assim, você olhando o processo de cima, que nem agora o pessoal que está na live vai iniciar o processo, pode se assustar, achar, nossa, é muita coisa, é CGFNS, é board, é TOEFL, é proficiência de inglês, é teste de enfermagem, traduções, fingerprints, background, é tanta coisa que você tem que se preocupar que te assusta e você desiste antes de começar. E eu digo assim, gente, tenham coragem, acredite numa nova história para a vida de vocês. Imaginem uma nova vida e acreditem nessa história, acreditem nela e vão atrás, porque é possível. Se você olha de cima, você se assusta e você desiste. Mas pegando passo a passo, degrau por degrau, foca 100%, agora é esse degrau aqui. Vou focar e vou resolver. Resolvido, sobe um, agora é esse aqui. Não tente resolver o degrau lá de cima. Se não chegou a hora ainda, só vai te assustar, só vai te desistir, você desiste, porque é assustador, assim, é muita coisa, é muito documento, só que com calma, passo a passo, dia após dia, né, etapa por etapa. Venceu essa etapa, comemore muito, comemore. Eu costumo dizer que você tem que comemorar cada etapa. Mesmo que seja mínima, gente. Isso faz o processo se tornar muito mais leve. Se seu documento chegou lá no CGFNS, celebra aquele dia, festeja, sabe? O CGFNS emitiu o report, festeja também. Conseguiu a nota da prova, festeje, celebre. Porque assim, quando você pensa em celebrar só quando você tiver sua licença, torna um fardo cada etapa, sabe? Cada mínimo detalhe. Ah, o Corinha assinou meu formulário hoje, festeja aquele dia, faz o jantar, compra um bolo, come aí em casa, festeja, celebra. Você tem que colocar as coisas mais leves nesse processo de validação, porque é extremamente estressante, extremamente desafiador. Você vai ter muitas vezes vontade de chorar, de sair correndo, você vai ter vontade de desistir, mas você tem que entender que isso faz parte do processo, né? Então, assim, se você se planejar, óbvio que as chances de você conseguir de uma forma mais rápida, né, de uma forma mais realista, é melhor. Então, assim, tente celebrar também, não coloca muito peso sobre esse processo, porque isso vai tornar isso muito mais estressante para você. Exatamente isso que você falou, concordo em tudo. E assim, planejamento muito importante. Hoje, assim, o seu canal, Lorena, é uma ferramenta extremamente importante. As pessoas têm tanto conteúdo importante. Tem outros canais também que eu posso citar aqui que estão muitos auxiliando, mostrando, desenhando, desenhadinho. Primeiro é isso, faça esse processo, depois é isso. Quando eu comecei não tinha, era cego, era tiro para todo lado, era errando, acertando, perdendo dinheiro, perdendo um ano, sabe, de tentando e não era o caminho certo. Então hoje, gente, usufruam desse conteúdo, sabe, prestigiem esse conteúdo porque faz toda a diferença. Com certeza o processo vai ser muito mais simples, né, de entendimento, você entender onde cada passo que você está dando. E aí agora, você pegou sua licença, como vai ser o seu processo de começar a trabalhar? Você quer falar um pouquinho? Como é assim essa parte? Sim, então, do visto de estudante, eu fiz todas as mudanças, visto de au pair para o visto de estudante foi tudo eu que fiz sozinha, né, a aplicação para imigração. Quando eu decidi fazer o visto, o EB3, eu pensei, agora eu preciso de um advogado, porque agora que essa imigração, green card, eu não posso ter uma chance de erro. Então, eu contratei um advogado, que ele é especializado em imigração de enfermeiro, ele é brasileiro, tem escritório em Goiânia, tem escritório aqui na Califórnia, na Flórida, em Nova York. Então, ele é especializado em fazer essa transição, né, de enfermagem do Brasil para os Estados Unidos. E o meu primeiro objetivo era através do EB3 e através do sponsor. Ele conferiu meus documentos através de reuniões, todos os documentos. Falou, Aline, você se encaixa para o EB2, para o EB2000. Então, vamos aplicar? Falei, olha, eu não entendo, eu nem cheguei a pesquisar sobre esse visto, né? Mas se você está me dizendo que eu me encaixo, então vamos aplicar. Então, a gente decidiu aplicar, né, juntos para o EB2000. Até hoje, assim, se eu leio o site de imigração, é um visto complicado, ele tem muitas vertentes, né? Você tem pré-requisitos, mas esse pré-requisito tem vertentes, esse tem vertentes que se encaixa, é bem complicado. Então, para esse visto, eu aconselho você ter a ajuda de um advogado.
Mas com o EB2000 eu não sou vinculada a um sponsor, então a gente já aplica para o Green Card para residência permanente de início, já de cara ele aplicou. Eu já recebi minha Work Permit aqui em casa, também foi uma vitória. Momento de celebrar o Combo Card. Nossa, imagina, um imigrante aqui que eu vim trabalhando de babá, sem autorização de trabalho, sabe? Só que subempregos. Eu receber a permissão de trabalho nos Estados Unidos é uma vitória muito grande, sabe? Então, recebi o meu Work Permit e recebi minha licença de enfermagem, ou seja, estou ok para começar a trabalhar. Só que eu não tenho início do seu processo de que você deu entrada do EB2NW até você receber o seu Combo Card, qual foi o tempo de processo? Para que as pessoas possam também entender isso. 3 meses. Certo. 3 meses. É bem rápido. O demorado agora é o do Green Card, então agora eles pediram evidências, o advogado já enviou evidências, agora eles estão já uns 20 dias trabalhando nas evidências, e a partir do momento que aprovou, daqui a 1 ano é minha entrevista de Green Card, então eu fico com daqui a 1 ano eu vou ter entrevista, mas eu já tenho... Na entrevista eles vão perguntar, bom, Aline, o que você fez aqui durante esse 1 ano? Você tinha sua permissão de trabalho, o que você fez? Então, meu planejamento, né? Estou trabalhando de enfermeiras, né? Estou aqui, então agora eu vou começar a aplicar para os empregos, porque como eu estava dizendo, eu não tenho sponsor, então eu não tenho um emprego garantido. Eu, por mim mesma, aplicando para as empresas, aplicando para os hospitais, as vagas que eu queira, fazendo entrevista de emprego, normalmente igual um americano. Eu tô bem nervosa, mas estou me preparando. Eu tenho um gap de 5 anos no meu currículo, né? Trabalhei até 2015, então esse ano completo 6 anos de gap na enfermagem. Então, agora eu estou fazendo certificações para complementar meu currículo. Eu tenho vários trabalhos, tenho um artigo, vários trabalhos, tem seminários, cursos, mas tudo brasileiro. Uhum. Eu fiz todas as traduções, tudo enviado para o governo também, as traduções dessas certificações. Para o meu portfólio, que eu estou montando um portfólio, eu também já tenho todas as traduções. Só que eu penso, o que vai me diferenciar aqui de um enfermeiro recém-formado americano, sendo que ele tem experiência em clínica aqui, ele tem a experiência de estágio. Eu não tenho experiência em hospital americano. Então, eu estou me preparando agora. Semana passada eu fiz 2 cursos, fiz o curso de suporte básico de vida e o curso de avançado de vida, né? É o BLS e o ACLS, que é exigência para todas as instituições aqui. Para você atuar também, ele vai exigir que você tenha os 2 cursos. Fiz esses 2 cursos, agora eu vou fazer também o curso de monitorização fetal, porque a minha área é maternidade e pediatria, e é o que eu amo. Eu quero, se eu puder, eu vou continuar nessa área, me especializar. Você vai conseguir. E vou continuar na área que eu amo. E a minha paixão, que tem meu coração, é Labor and Delivery, que é a sala de parto. Então agora eu vou fazer esse curso de certificação de monitorização fetal e de reanimação neonatal, que também já vai dar um upgrade no meu currículo. Que legal. Tem um curso de amamentação do Brasil. Aqui também tem uns cursos de consultante de lactação, de amamentação, que também dá para fazer. Então, esse último finalzinho do mês de fevereiro, essa última semana, assim, e primeira semana de março, melhorar meu currículo. Gente, o YouTube tem muita informação, tem muito canal legal de próprios enfermeiros americanos recém-graduados que dão dicas de como passar numa entrevista de emprego, como melhorar o currículo. Então, é uma plataforma riquíssima de informação, né? Vou me inscrever também agora na Associação Americana de Enfermagem de Obstetrícia, Ginecologia e Obstetrícia de Enfermagem, né? Que também disponibiliza seminários, encontros online, também vai agregar no meu currículo. E já apliquei para umas vagas de emprego, mas não escutei de volta deles. Dizem que é um pouco demorado até o processo de seleção, porque acredito que eles acumulam currículos, candidatos, para aí sim começarem o processo de entrevistas. Então é isso, eu estou aqui na fase final de preparação, já estou estudando questões e perguntas e respostas para as entrevistas, igual a gente faz entrevista no Brasil, né? Estou me preparando, pronta para
para iniciar as entrevistas. Já, já, quero ver aí você atuando aí na maternidade, Labor and Delivery. Labor and Delivery é minha paixão, não vejo a hora. A gente vai agora responder as perguntinhas. A gente tem muita pergunta aqui, que todo mundo aqui tem perguntado sobre... Já perguntaram várias vezes qual a idade da Aline. Minha idade, eu tenho 30 anos, completei 30 anos dia 9 de fevereiro. Como é o transporte público na Califórnia? Você precisa ter carro? Como é que funciona? Bom, a Califórnia precisa ter carro. Você não vive sem carro aqui, não consegue se locomover, tudo muito longe. Nunca andei de metrô aqui, é só região de Los Angeles, assim, né? Não é muito acessível para você se locomover aqui. Então, você tem que ter seu carro próprio para tudo. A Califórnia não é à toa que é o estado mais exigente, né, para validação de diploma, mas também é o estado que melhor paga. O enfermeiro aqui faz 100 mil dólares por ano, mas também é o estado que o custo de vida é muito alto, aluguel, os impostos, né? Os impostos da Califórnia é o estado que você mais paga imposto, acho que é 13,3% que você vai pagar de imposto. E você paga estadual e federal? 2 impostos? O estadual só da Califórnia, 13,3%, é muito caro. Na Flórida, por exemplo, a título de comparação, o salário é bem mais baixo, mas você não tem imposto, é zero. Entendeu? Então, assim, amo morar aqui na Califórnia. O clima, sempre calor, céu azul, maravilhoso. Viajar aqui é muito acessível, né? Dentro do país, tanto de au pair ou de babá, eu consegui realizar mais sonhos do que eu de enfermeira no Brasil. Viajei para o Havaí, conheço a Califórnia inteira, de sul a norte, conheço 7 estados aqui ao redor, pulei de paraquedas, voei de balão de ar quente. Então, assim, gente, mesmo de babá, na Califórnia, eu realizei muitos sonhos, muitos sonhos. Só que agora, pensando, né, talvez em aquisição, né, de um imóvel, alguma coisa, é muito caro. A Califórnia é um estado muito caro para se morar. Então, e tem que ter seu carro. E aí, quanto tempo durou o seu processo? Então, foi 2017 que você falou? 2017 eu entrei no CDFNS, mas foi um ano perdido, porque a Califórnia é o processo próprio deles. Mas e agora consegui o meu... Mas se for contar nesses, né, desafios todos que você enfrentou de 2017 a 2021. Então, aí uns 3 anos e meio, 4 anos, né? Até você obter a sua licença. Ou seja, para você descobrir o passo a passo, né? Entre os desafios. Foram aí quase 4 anos. Paciência. Então, assim, é muita paciência, gente. Não é fácil. E é ainda, graças a Deus, que você passou nas provas de primeira, né? Porque tem gente que não consegue passar e às vezes pode demorar um pouquinho mais também. Você, depois que conseguir... aqui tem uma pergunta até interessante. Depois que você trabalhar na Flórida, você vai tentar voltar para a Califórnia? É uma ideia que você tem aí em mente? Eu não sei. Vai que eu gosto de morar na Flórida. Eu não sei. Eu amo, né? Tenho a família que eu trabalhei aqui, tenho meus amigos aqui, né? Todos os meus amigos assim, moram na Califórnia. Mas o processo de transferência não é tão simples. Eu tenho que aplicar para o board da Califórnia novamente. Eles vão reavaliar meus documentos. Mesmo eu tendo uma enfermeira ativa, eles ainda podem implicar com horas, com questões de dizer que não é equivalente. Então, eu não sei. Eu tenho como fazer, porque tem vários enfermeiros que fazem isso de transferência de licença para outros estados, mas eu não sei qual a dificuldade, o grau de dificuldade de eu conseguir. Não sei ainda. Tem a possibilidade, você consegue ir para estado, só aplicar, pagar as taxas, eles analisam e dão ok. O NCLEX eu já tenho, é só questão de documentação mesmo. Mas por eu ter tido, né, precisar de horas clínicas ainda, não sei se seria um empecilho lá na frente. Deixa eu ver mais outra pergunta aqui. Califórnia é segura?
Tipo, você pode andar com o celular na mão? Pode, gente, é muito seguro aqui. É bem seguro, sim. É bem tranquilo. Você pode andar com o celular na mão, você pode esquecer o celular. Pode não, né? Mas já aconteceu, né? De esquecer o celular em um determinado local escuro, assim, no muro. Horas depois, ai, volta lá, tá lá ainda, ninguém mexeu. Você, na praia, a gente vai na praia, leva bolsa, canga, deixa tudo na praia, entra no mar. Ou sai para caminhar, quando você volta, tá tudo lá ainda, ninguém mexe, assim. É bem tranquilo. Questão de segurança, eu levei um choque quando eu cheguei aqui. Porque o meu pensamento... Era que alguém ia É levar, uma né? história engraçada. A Califórnia tem terremotos, né? A gente sente os terremotos aqui. E no meu primeiro ano, eu tinha chegado de noite, era uma meia-noite, eu tinha chegado em casa lá onde eu morava na família americana, né? E uma meia-noite, eu escutei um barulhão na janela, e eu pensei, meu Deus, ladrão. E eu já, meu Deus, ladrão, me desesperei. Daqui a pouco meu chefe desce e falou assim, Aline, você escutou o terremoto? Era as janelas, eram os terremotos. E eu super assustada já, em silêncio, assim, sabe? Espionando tudo, ladrão tentando invadir. Tem outra história, só para ilustrar, né, a segurança aqui. Tem trilhas, né? Aqui na Califórnia é muito comum ter trilhas para você fazer hike, né? E uma das trilhas na frente da minha casa, eu perguntei pro meu chefe, olha, é seguro eu ir fazer uma caminhada agora de noite? Porque já tá de noite, né? E é só mato. É seguro eu fazer essa trilha? Dele assim, não, eu não aconselho de noite. Eu, ai, sabia. Vai que vão me roubar, me estuprar, alguma coisa assim. Não, é porque tem lobo selvagem. Que roubar? Que tem animal selvagem. Ninguém vai te roubar, não. Falei, ué, eu preocupada, sabe, com um outro tipo de segurança. E a questão era de ter lobo selvagem, coiote. Tipo de Nossa, ilustração. se tudo fosse isso, né? Se fosse o problema só o lobo. Os É, coiotes. aqui tem outra pergunta. Sua faculdade foi de 4 ou 5 anos ou 4,5? A minha faculdade foi de 4 anos, mas foi a última turma de 4 anos. A turma seguinte já iniciou uma grade curricular de 5 anos. E não foi empecilho para validação do diploma. Consegui validar mesmo assim. 4 anos e faculdade particular, que tem muita questão. Pessoas acham que só faculdade pública, né, consegue validar. Não. É faculdade particular e por 4 anos consegui validar. Essa pergunta é super interessante, eu também sempre recebo. Tenho 48 anos. Será que tenho chance de validar e trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos? Diga aí, Aline. Com certeza, com certeza. Com certeza consegue. Idade não é um empecilho, pelo contrário, a sua experiência como enfermeira vai contar muito aqui, até para a questão salarial, porque eles aumentam o salário de acordo com seus anos de experiência. Então é até um bom motivo a idade, uma boa para mim. Olha aí, tá vendo? Gente, os Estados Unidos não têm implicância em relação à sua idade, tá? Então, fique tranquila, 48 anos aí com suas experiências todas no Brasil. Se você vier por sponsor, né, você vai trabalhar pelo sponsor ali durante 2, 3 anos. E depois, quando você for ter o seu trabalho, você vai estar aí com mais experiências ainda. E a cada ano de experiência comprovada, você tem um aumento no seu salário. Então, fique tranquilo em relação a isso, tá? Aí uma perguntinha, como a Califórnia não requer o CGFNS, então qual é a entidade? É direto no board, não é isso, Aline? Direto no board. Você tem o edital, aqui eu tenho os editais. Uma dica, você imprime no site da Califórnia, no board da Califórnia, você imprime ele e vai assinalando, ó, com caneta destaca-texto, vai marcando as informações necessárias. Tem mais um aqui, ó, esse daqui também, ó. O application para o board da Califórnia, aqui, ó, para quem é formado fora do país. Então, tem todas as informações aqui, ó. Gente, isso daqui vocês imprimir, ler, entender cada linha do que diz aqui, porque isso daqui é o norte de vocês. É o que eu não fiz. É o norte. Vai dizer. E o próprio board vai fornecer os formulários para a faculdade, formulário para o Corém, que eles vão estar preenchendo e estar enviando. A única coisa que você faz é os fingerprints, que são, né, as digitais, e o background.
background check. O resto, a universidade envia, o Corém envia. E é direto com o board da Califórnia. Como foi o seu apoio quando você chegou aqui? Você achou que as pessoas te receberam bem? Você sofreu algum preconceito? Você foi discriminada em algum momento? E até aproveitando uma outra pergunta que eu já vi aqui, que perguntaram a respeito de sotaque, né? No início, aprendendo inglês, assim, o sotaque, que às vezes não é muito claro, ou é mais carregado, assim, para o sotaque mais de quem fala português. Como foi isso para você? Você teve algum, assim, algum olhar diferente por conta disso? Olha, esse era o principal ponto que me prendia, de medo, de sofrer preconceito, de as pessoas zombarem do sotaque, né, de pronúncia errada. Mas não, gente, não tive nada. Fui muito bem recebida pela família americana, pelos amigos da família, em todos os locais que eu frequento. Quando eles perguntam, eles percebem pelo accent, né? Pelo sotaque. Você é da onde? Fala do Brasil. Tudo, não, é uma festa. É uma Nossa, do festa. Brasil! É muito lindo. Ai, quero poder visitar um dia o Brasil. E no começo, no meu primeiro ano aqui, eu já chegava nas lojas para pedir ajuda, já pedia, ai, desculpa pelo meu inglês, estou aprendendo, já chegava me desculpando, já com essa insegurança. E uma vez um vendedor numa loja falou assim, não se preocupe, isso é sinal que você fala mais de uma língua. E eu que só falo inglês, você tá melhor que eu. Aquilo foi um choque, que o vendedor de uma loja, sabe, falou isso para mim, eu fiquei, tá bom, então, ok, sabe? Então, não tive preconceito nenhum, gente, nenhum. Isso sempre acontece comigo em relação a perguntar, sabe? Quando às vezes eu tinha muito mania de dizer assim, I'm sorry, my English is not good, Aham, it's not exatamente. enough. E aí o pessoal dizia, que nada, quantas línguas você fala? Você fala português e inglês. Então, assim, eu que tô aqui, eu falo só inglês. Então, assim, ó, não fico preocupado com isso não, sabe? Eles, assim, os americanos em si, eles ajudam muito, né? Assim, quando eles querem te corrigir, eles não te cortam, não ficam, assim, fazendo olhar diferente, porque tá vendo que você tá falando, assim, com um pouco de dificuldade. Não, eles até, né, falam I'm sorry para repetir, ou então eles repetem de uma forma correta para que você Muito possa educado. entender de que ele tá falando ali, te corrigindo, sem te corrigir, né? Assim, Eles propriamente repetem a dito. frase de forma certa, a palavra de forma correta, para você aprender. Você, na hora, peguei no ar. Exato. Eles vão te dizer, tá errado, não é assim. Não, é bem como você falou, é bem sutil e é de forma bem educada. Tem uma educação, é bem educado. Eles sim, até eu acho que é um prazer, assim, de ensinar. Não, quando eu falo assim, se eu tiver errada, por favor, me corrija. Corrige na boa, assim, com um prazer de estar mostrando certo e você tá aprendendo. Não tive de maneira alguma preconceito aqui. O TOEFL compensa fazer logo quando se formar na faculdade? O que é que você acha? Quando você estiver preparado, ver no board o estado, primeiro definir o estado que você quer trabalhar, ver qual que é a nota de corte que eles pedem, a exigência, e estudar e se preparar. Eu estudei muito pelo YouTube, gente, que eu falo que o YouTube é uma plataforma excepcional. Estudei tudo pelo YouTube, não paguei curso particular, porque de babá não ia conseguir. Então, foi tudo estudando sozinha e deu certo, consegui. A hora que eu me senti confiante nas minhas provas de prática, estava conseguindo responder, cronometrando o tempo. Eles ensinam muito um roteiro de resposta. Comece com a frase tal, assim, aqui você encaixa o assunto. Continue com essa frase, aqui você encaixa o assunto. Então, tem todo um roteiro até pronto para você responder questões de speaking. O listening, você estudar questões no YouTube, escutar as questões e pausar o vídeo e tentar responder, sabe? É prática. Quando você se sentir seguro, já faça a prova. Quando você se sentir preparado, é uma coisa a menos que você já elimina. Mas preste atenção na nota de corte do seu estado. Muito bom. Quem faz faculdade pública tem alguma facilidade em validar? Gente, O processo é o mesmo, né? o processo é o mesmo. Pública ou privada é o mesmo. O que pode diferenciar de uma para outra, assim como de particular para particular ou de pública para pública, é o que? A carga horária teórico-prática. Então, assim, não tem diferença nem facilidade, porque você estudou em escola pública, que você vai ter o seu processo de validação mais fácil. É tudo igual. Tudo igual, exatamente. Até 4 anos, 5 anos de faculdade é igual.
o mesmo processo. O que fazer caso não passe no NCLEX? Pode fazer novamente? Pode fazer novamente. Eu acredito que a Flórida, ele te dá um período que você tem que estudar, um período de 30 ou 45 dias, até você conseguir remarcar sua prova, para você ter um dias de estudo, né? Eles não te permitem marcar para a próxima semana, mas você consegue fazer. Cada estado tem sua regra, então tem estados que tem um limite de números que você pode fazer, depois você tem que voltar e fazer um curso de refresh para relembrar o conteúdo. Cada estado é diferente, mas você pode fazer mais de uma vez, sim. Perguntaram aqui sobre técnica de estudo do NCLEX. Ela já falou na live. Se você não estava no momento que ela falou, quando terminar a live, você volta lá para assistir. Mas ela falou que ela fez o U-Word, ela estudou pelo Sounders, ela fez muitos resumos. Ela comprou um resumo da Your Nurse Educator. Nursing Educator. Uhum. Your Nursing Educator. É um canal muito legal. Ela vende também materiais para o NCLEX. Tá? Bem baratinha essa, $20 a apostila fininha aqui, ó. E é muito bom. No meu canal do Telegram, se você não participa do canal do Telegram, lá no link da minha bio no Instagram, tem um link, canal Telegram. Vai lá, que lá no canal eu coloquei o Sounders em PDF, coloquei material de estudo para o NCLEX, coloquei material de estudo para inglês. Então, não perca, vai lá que é grátis. Você não vai precisar nem comprar o livro. Ah, que ótimo. Deixa eu ver mais aqui se tem mais perguntas. Já que as SES têm validade, as SES geralmente dos boards eles pedem em até 1 ano, tá? Mas se passar desse período, você pode fazer uma renovação da sua SES. No seu caso, você precisou, Aline, fazer a renovação da sua SES? Sim, fiz a renovação, você só pagar, não precisei enviar nenhum documento a mais, só pagar a taxa, eles reativam a minha SES. Mas é uma taxa, não eu vou mentir se eu falar o valor, se é $200, cento e poucos dólares, não sei. Você paga a taxa e eles reativam, e aí eu solicitei para enviar para outro estado, para Flórida, e já estava incluso. A hora que saiu a SES, eles já enviaram para Flórida. E é engraçado isso porque quando você fez sua inscrição no CDFNS, o CDFNS poderia pelo menos ter te informado, né? Que você não ia... Olha, que você deveria fazer direto com o board da Califórnia, né? Porque isso te pouparia tempo, dinheiro, mas eles não. Eles ficam quietinhos lá, só querendo receber o dinheiro que você vai pagar para eles. E olha que eu tive problema de, assim, eles dão um prazo lá de 3 meses para te responder. Deu 3 meses e 1 semana, eu não tinha minha resposta. Era ligação, era e-mail. Eu fiquei em cima, falando, ó, já passou o prazo, deu erro. Eu já tinha conversado com a pessoa lá dentro que me informou que ia sair até tal data. Já passou essa data, não saiu ainda. Eu fiquei em cima, insistindo. Olha, foi bem chatinho, assim, lidar com o CDFNS. Tem que ficar em cima mesmo. Ainda mais, acho que com a questão da pandemia pode estar até atrasando um pouco mais o processo. Então, você tem que demonstrar interesse. Você tem que demonstrar interesse, ligar, exigir, falar, ó, vocês prometeram até tal data, porque não saiu ainda. E aí eles foram resolver. Aí saiu o resultado, aí conseguiu resolver tudo, sabe? Mas em cima. É verdade. Precisa ter algum visto para começar o processo de validação? Não precisa, gente. Você vai estar no Brasil, se você está no Brasil, você vai iniciar o seu processo, né, de equivalência para pegar suas credenciais acadêmicas e profissionais junto ao CDFNS, ou do órgão, ou do direto com o board, depende de como é que vai ser o seu processo. Você não precisa ter nenhum visto aqui dos Estados Unidos para fazer isso, tá? Essa é a primeira etapa, a primeira fase. Você vai precisar do visto para trabalhar nos Estados Unidos. Então, se você está no Brasil e vai vir por sponsor, você vai ter que aplicar para o visto EB3. Ou fazer a opção do EB2, NIW, que você não precisa de sponsor, mas você tem que ter uma reservinha financeira, porque o processo é caro. Quem está aqui nos Estados Unidos tem que ter o visto. Uma vez que você fica out of status, você não consegue validar, não consegue depois conseguir um visto de trabalho. Então, o meu foi o visto de au pair, para o visto de estudante, enquanto eu estava no processo de validação, para não ficar ilegal, né? Ficar sem visto aqui.
E aí agora eu estou como no processo Do seu Green Card. De Green Adjustment Card. of Status, né? Que aí você já pegou seu Combo Parei de Card. estudar agora, não preciso mais ir para escola, não preciso mais pagar. É uma bênção, né? Uma benção, agora é só focar realmente nas entrevistas de emprego agora. E você tem um plus, porque você fez o seu processo EB2NW já tendo a sua licença agora, né? Então você fica mais fácil para você comprovar na sua entrevista de imigração de que você já está fazendo algo durante esse processo, né? Exato. Porque tem gente que pode pedir o EB2NW e não precisa necessariamente já ter a licença, tá? Para você fazer esse processo. Mas no seu caso ainda é muito melhor, porque é de uma forma até mais tranquila o seu processo em relação do que quem não tem. Tá me ouvindo? Acho que cortou um pouquinho aqui para mim. Quanto tempo o TOEFL é válido? São 2 anos que eles pedem de validade do seu TOEFL, tá? Então, você aí que vai terminar a faculdade, faz o TOEFL logo, inicia seu processo de validação e aí vai dar tempo de você utilizar o seu score. E aproveitando para responder uma pergunta que colocaram aí nos comentários. A nota de corte do board e da imigração pode ser diferente? Sim, pode. Então, por isso que é importante. Veja primeiro os requerimentos do board, do estado que você vai aplicar, para depois, então, ver se é a mesma nota que a imigração pede ou até pode ser uma nota superior do que aquela que a imigração pede, para você não precisar fazer a prova 2 vezes. Então, já vê logo qual é a maior nota que você precisa para você ficar tranquilo. Exatamente. Então, eu acho que é isso, Aline. Eu acho que a gente respondeu muitas perguntas aqui. A gente já tá aqui há 1h10 de live. Foi uma live incrível. Passa assim, ó. Eu já nem deu tempo passar, é verdade. E você tava nervosa para sua primeira live? Tava nervosa, uma vontade de falar, experiência, inspirar, ajudar, abrir a mente das pessoas, assim, para algumas dúvidas, sabe? Então, muito feliz, muito obrigada novamente pelo convite. Eu que agradeço. Muito feliz de poder estar ajudando tantas pessoas, sabe? E uma ajuda que é valiosa, sabe? O seu conteúdo, tudo, porque como eu disse, você antigamente a gente não tinha essas informações todas. Então, eu digo que a internet era mato quando eu comecei a fazer esse processo. A gente não tinha, olha que maravilha se eu tivesse isso para dizer ali, maratonar. E quando o povo vem me perguntar, eu digo, vá maratonar os meus posts, os meus reels e os meus stories e tudo, que você vai achar a resposta. Porque é muita coisa assim, ó, de mão beijada para vocês. De mão beijada, nossa, se eu tivesse seus conteúdos antes, nossa, seria muito mais fácil. Teria economizado tempo e dinheiro. Com certeza. E eu nem falo, tempo, dinheiro, estresse, lágrima, tudo. Tudo. Eu que agradeço. Agradeço pela sua atenção, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, colaborando, compartilhando a sua experiência, seus desafios, dando assim milhões de dicas que você deu aí para todo mundo que está lá no Brasil. Então, muito obrigada. Desejo muito sucesso para você. Quero continuar te acompanhando, saber aí quando você estiver lá no Labor e Delivery, para a gente trocar assim ideias, né? Para a gente continuar conversando e trocar assim experiências. Eu desejo muito sucesso para você. Sua história aí só está começando aqui dentro dos Estados Unidos. Já tem uma história linda. Que Deus abençoe a você. Muito obrigada, igualmente sucesso para você também, Lorena. Obrigada, pessoal que está assistindo a live e acompanhando. Sim. Tchau, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui hoje, tá certo? Beijo para vocês e a gente se vê lá nos stories. Tchau, gente. Tchau.